Pessoal, eu tenho discutido aqui com vocês no canal, nos últimos dias, a respeito da visita do governo Biden e das conversas do governo Biden com lideranças de países do Oriente Médio. Joe Biden conversou com lideranças da Arábia Saudita e conversou com lideranças de Israel, tanto da situação quanto da oposição no caso de Israel, até inclusive eu trouxe aqui para discussão as conversas entre o Joe Biden e o Benjamin Netanyahu. Agora a gente vira essa página, já que o Joe Biden já não está mais visitando esses países, já voltou para os Estados Unidos, até onde eu sei. Não sei se fez escala em outro lugar, mas pelo que eu sei ele encerrou as visitas ao Oriente Médio, pelo menos até onde eu sei. E vamos falar um pouquinho sobre o principal adversário norte-americano visitando países do Oriente Médio, que é a Rússia. Aí tu pode me questionar, tá, Tiago, mas a China não é a China não é o principal adversário. Assim, ó, em termos de observação norte-americana e de atlanticismo, é meio difícil dizer qual é o principal adversário atlanticista hoje. Eu digo principal adversário hoje porque a Rússia está num confronto militar direto, ou direto, já que é uma guerra por procuração feita usando a Ucrânia, está num confronto semidireto com o atlanticismo. Está sofrendo sanções de países atlanticistas, por isso eu coloco a Rússia como o primeiro adversário do atlanticismo. E a China seria secundário momentaneamente, já que para que a China se torne o primeiro adversário basta acontecer alguma coisa relativa a Taiwan para que todas as coisas que estão caindo na cabeça da Rússia passem a cair na cabeça da China. Sendo que até esse cair na cabeça é bem relativo, já que o atlanticismo esperava desestabilizar a Rússia, enfraquecer economicamente a Rússia, e não foi exatamente isso que aconteceu. E a tendência do que vai acontecer com a China é mais ou menos na mesma linha, já que a China está observando o que está acontecendo com a Rússia e está tirando lições disso, está fazendo exercícios de sanções contra o país, contra os bancos e assim por diante. Então, momentaneamente, a Rússia é o principal adversário do atlanticismo, já que está num confronto, é um confronto direto, já que são as forças atlanticistas que estão lutando na Ucrânia contra a Rússia, mas vamos chamar de semidireto para manter aquele clima de hipocrisia em torno desse conflito aí. Então a questão é a seguinte, o Vladimir Putin vai visitar países do Oriente Médio e nessa análise de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a pauta do que vai ser discutido e sobre o contexto geopolítico em torno dessa visita do Putin ao Oriente Médio para conversar com algumas lideranças, sendo que não é só o Putin. O Sergei Lavrov, que é o responsável pelas relações exteriores russas, também vai conversar com alguns países do Oriente Médio e do Norte da África para alinhavar algumas questões geopolíticas e econômicas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nessa análise de hoje. Vamos entrar nos 6 pontos aqui, que são aquelas 6 anotações que eu trago para a gente discutir todos os dias. Primeiro ponto. No Irã, então, em uma visita ao Irã, Putin se reunirá com os líderes políticos do Irã e da Turquia. Repito, numa visita ao Irã, Vladimir Putin, líder político da Rússia, se reunirá com os líderes políticos do Irã e da Turquia. E vamos lembrar de uma coisa importante aqui, se é que você já não veio isso à cabeça de vocês quando eu falei sobre esse tema. Tanto o Irã quanto a Turquia, e assim como boa parte dos países aí já se demonstraram interessados, tanto o Irã quanto a Turquia querem fazer parte, querem se tornar membros dos BRICS. Então essa conversa é muito importante neste momento, porque tanto o Irã quanto a Turquia querem fazer parte dos BRICS. E as duas lideranças vão se reunir com Vladimir Putin nos próximos dias, agora não me recordo exatamente a data. Eu sei que é por agora que a coisa vai acontecer. Então, repito, no Irã, em visita ao Irã, Vladimir Putin se reunirá com os líderes políticos do Irã e da Turquia. O saldo dessa conversa tende a ser bastante interessante, já que são países influentes na geopolítica global e, sobretudo, para a região do Oriente Médio. Segundo ponto, uma das pautas da conversa, com certeza uma das pautas da conversa entre o Irã, a Rússia e a Turquia, com certeza uma das pautas da conversa será o atrito entre a Turquia e a Síria. Repito, uma das pautas da conversa entre o Putin e os líderes do Irã e da Turquia será o atrito entre a Turquia e a Síria. Por quê? Porque o Erdogan, o governo Erdogan, que é o governo turco, tem aproveitado o ensejo do conflito que acontece na Ucrânia,
sabendo que nem a Rússia e nem a OTAN vão se indispor diretamente com a Turquia por causa da sua importância estratégica, geopolítica, sobretudo no momento de crise, basta vocês observarem qual é a posição geográfica da Turquia em relação à Ucrânia, em relação ao Mar Negro. Então, estrategicamente, não é hora, embora nunca seja a hora, já que a Turquia tem uma posição geográfica ultra favorável, é uma posição geográfica central. A Turquia, então, não vão se indispor com a Turquia neste momento. Então, o que o Erdogan aproveitou? Para promover movimentos para tirar vantagens dos dois lados. E, neste momento, o que o Erdogan fez? Ele promoveu incursões na Síria e também fez no Iraque para ir atrás de grupos curdos, ou pelo menos utilizou esta narrativa de ir atrás de grupos curdos que são uma oposição ao Erdogan dentro do governo turco. O grande problema é qual? O grande problema é que o governo do Bashar al-Assad diz que vai responder militarmente a qualquer ofensa maior que a Turquia promover. Então, o Bashar al-Assad é o governante sírio e isso pode levar a um confronto direto entre Síria e Turquia. Qual é o problema aí? É que o governo Bashar al-Assad ele é um governo aliado tanto do Irã quanto da Rússia. Então, é muito provável que nessa conversa entre o líder turco, o líder iraniano e o líder russo, a questão da Síria vai estar na mesa e Irã e Rússia vão conversar um pouco com o Erdogan a respeito dessa conduta que ele tem tido. Sendo que existem pontos convergentes aí. Tanto o governo sírio quanto o governo turco têm problemas com grupos curdos. Curdos, não é turcos, tá? Tiago, o que são os curdos? Dá uma pesquisada aí, tu vai ver. Pesquisa um pouco sobre a causa curda, sobre a tentativa de consolidação do Kurdistão, que tu vai te interessar por esse assunto, tá? Os curdos são um ponto em comum tanto para o Erdogan quanto para o Bashar al-Assad, então dá para se encontrar aí convergências. Tanto é que, se vocês lembrarem bem, quais foram as questões que o Erdogan colocou, as condições que o Erdogan colocou para conseguir, para permitir que fosse levada à frente a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Ele pediu a cabeça dos curdos, muitos grupos curdos que se refugiam tanto na Suécia, lideranças políticas, que se refugiam tanto na Suécia quanto na Finlândia. Então o que o Erdogan falou? Eu quero a cabeça desses caras, aí a gente pode continuar a conversa. Eu não disse que a Suécia e que a Finlândia vão entrar na OTAN. A Turquia é membro da OTAN. Então é uma questão bem mais... O Erdogan está utilizando o momento para dissolver politicamente um grupo que ele é oposição. Então o Erdogan está aproveitando o momento para tirar vantagem e ele faz isso o tempo inteiro. Conversa com o atlanticismo, conversa com a Rússia e tira vantagem para si. Conversa com os Estados Unidos, conversa com os britânicos, conversa com os russos, com os chineses e tira vantagem para si. Esse é o movimento que a Turquia faz. E logicamente que o Irã e a Rússia vão falar um pouco a respeito dessa situação do atrito entre o Bashar al-Assad na Síria e o governo turco. Com certeza isso é um tema que vai estar na mesa. Terceiro ponto. O encontro com o Irã acontece logo depois da visita do Biden à Arábia Saudita e Israel. Repito, o encontro com o Irã acontece logo depois, o encontro do Putin com o Irã acontece logo depois de Biden visitar a Arábia Saudita e Israel, que é o que eu tenho discutido aqui nos últimos dias, e agora estou virando a página, vamos falar um pouquinho sobre a Rússia visitando os países do Oriente Médio. E o norte da África também vai ser visitado pelo Lavrov. Qual é o ponto principal aqui? Qual era o conteúdo principal, ou um dos conteúdos das conversas dos norte-americanos com a Arábia Saudita e com o Estado de Israel? Era a questão de tentar isolar o Irã. Tanto é que eu falei aqui no canal a respeito dos acordos de Abraão, os acordos de Abraham, lá, que é uma tentativa, que são parcerias entre o governo de Israel e países muçulmanos, países islâmicos, na região do Oriente Médio para tentar isolar o Irã. Isso são os acordos de Abraão. Houve um movimento, uma tentativa de aproximar a Arábia Saudita de Israel, trazendo a Arábia Saudita para dentro dos acordos de Abraão para tentar isolar o Irã na região, formar uma liga contra o Irã. Só que a Arábia Saudita meio que jogou água no chope, assim, ela disse, não, assim, só porque a gente estabelece comunicações, tinha uma questão de uma conexão aérea que aconteceu ali, umas parcerias de liberação aérea,
que o Biden falou que isso representa uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita. O governo saudita já disse que não. Ele falou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não coloque em palavras na nossa boca. Não topou entrar nos acordos de Abraão momentaneamente, disse que antes da Arábia Saudita assinar qualquer coisa, é preciso que se chegue a uma solução para a questão palestina dentro do Estado de Israel. Então, o que o governo saudita falou? Antes da gente entrar em qualquer negociação com Israel, é preciso que se chegue a uma solução de 2 estados para a questão palestina e israelense. A questão de autonomia dos palestinos precisa avançar. E eu não estou fazendo nenhuma defesa do governo saudita, mas o governo saudita se posicionou bem nesse sentido. Assim como se posicionou bem jogando água no chope norte-americano e israelense nesse sentido também. Outra coisa importante, logo depois que o Joe Biden falou a respeito de intervir militarmente no Irã para impedir que o Irã desenvolva armamento nuclear e assinou uma parceria com Israel para evitar que o Irã desenvolva qualquer armamento nuclear, as lideranças iranianas, o governo iraniano falou o seguinte: nós já temos condições para desenvolver armamento nuclear, mas nós ainda não desenvolvemos. Então houve uma resposta assim, digamos na mesma linguagem. Uma linguagem objetiva norte-americana e israelense ameaçando o Irã e o Irã devolvendo a ameaça. A gente pode fazer, mas a gente ainda não fez. A gente tem condições técnicas para fazer, mas a gente ainda não produziu ela. Lembra que eu tenho falado aqui sobre essa naturalização da questão nuclear? Quanto mais o tempo vai passando, quanto mais a tensão vai subindo, mais a gente escuta sobre o uso tático de armamento nuclear, desenvolvimento de armas nucleares. A gente voltou a colocar no nosso cardápio diário de discussões a questão nuclear. E isso revela o quanto o mundo está ficando progressivamente tenso. Então prestem atenção nessa questão da palavra nuclear aparecendo cada vez mais nas discussões geopolíticas. E só deixa eu esclarecer uma coisa, não estou fazendo alarmismo de que vai haver um conflito nuclear. Estou dizendo que os países lançam mão dessa retórica cada vez mais para aumentar o nível de tensão. Muitas vezes se sentem acuados e colocam na mesa a questão nuclear, que é uma forma de todo mundo parar para conversar. Quando fala de armamento nuclear, o diálogo, digamos assim, o bom senso volta quando se fala de armamento nuclear. Tanto é que a Coreia do Norte, a pressa para desenvolver armamento nuclear e testar e demonstrar é para evitar que seja açoitada pelo atlanticismo. Então, quanto mais o tempo passa, mais a gente tem ouvido falar sobre questão nuclear. Então, é preciso observar isso aí. 4º ponto. Rússia e Irã devem conversar também sobre a construção de uma plataforma alternativa de transações em relação ao dólar. Repito, Rússia e Irã devem conversar também sobre a construção de uma plataforma de transações alternativa em relação ao dólar. Uma plataforma de transações bilateral. E por que é importante Rússia e Irã desenvolverem essa plataforma de transações alternativa? Porque, na verdade, tanto a Rússia quanto o Irã são países que são sancionados. Então, quanto mais avançarem as medidas de transação alternativas ao dólar, mais os países que sofrem sanções vão poder fugir do mecanismo que os norte-americanos utilizam para sancionar os países, que é as transações através do dólar. Então, o dólar não é só uma moeda, ele é uma arma geopolítica. Na medida em que as reservas que os países têm em dólar costumam ser confiscadas, outras vezes são proibidos de transacionar em dólar, e isso para a economia do país. Então, a existência do dólar como moeda global dá um trunfo geopolítico para os norte-americanos. Quanto mais se desenvolverem alternativas a isso, tanto melhor para a questão das transações globais e para a questão geopolítica global também. Muito se fala na emergência da multipolaridade, que é um assunto que a gente discute aqui, mas para emergir realmente um sistema multipolar, é preciso que o sistema global de transações baseado no dólar seja completamente dissolvido. Nesse sentido, pode haver uma migração para um novo conjunto de relações comerciais, um novo conjunto de relações geopolíticas, já que com maior autonomia para conseguir transacionar longe do dólar, os países vão tomar decisões geopolíticas diferentes também. Porque o atlanticismo perde um mecanismo de controle, muito embora esteja desenvolvendo um mecanismo alternativo a partir das moedas digitais, mas isso é uma outra discussão que eu não quero fazer aqui agora.
Até porque tem vários países, não só necessariamente atlanticistas, desenvolvendo as moedas digitais. Então a gente vai ter vários sistemas paralelos aí. Isso é a configuração do novo cenário de transações internacionais. E outra coisa, a Rússia já falou, os países dos BRICS já falaram sobre a constituição de uma moeda de reserva única para os países dos BRICS poderem transacionar por fora do dólar. Justamente por isso vários países estão procurando os BRICS. O Irã, a Turquia, a Arábia Saudita está procurando os BRICS também. Então existem muitos países procurando os BRICS como uma alternativa ao, digamos assim, alternativa aos países atlanticistas. Tanto é que o príncipe saudita falou para os norte-americanos, isso está na análise que eu fiz ontem, se vocês não pararem de exigir que os países sejam 100% favoráveis a tudo que vocês fazem para vocês transacionarem, vocês vão transacionar só com uma bolha atlanticista minúscula. Vão transacionar só com os países da OTAN. E é isso aí justamente é uma realidade cada vez mais palpável. É o atlanticismo se fechando numa bolha, que é o que eu chamo de bolha atlanticista do Great Reset. A gente vai ter aqueles países ali dentro, a Europa, Estados Unidos, Canadá, Oceania e Coreia do Sul, Japão. Isso vai ser a bolha atlanticista, enquanto os outros países não querem estar dentro dessa realidade, porque é uma realidade que exige um cavalo de pau energético, um cavalo de pau produtivo, exige uma série de critérios e requisitos que são controlados pelas oligarquias financeiras ocidentais. Então isso não está sendo atrativo. Essa agenda está repelindo os países para o lado dos BRICS. É por isso que os BRICS estão se tornando cada vez mais atraentes. Quinto ponto. Setores norte-americanos têm questionado a presença da Turquia na OTAN, repito. Setores norte-americanos têm questionado a presença da Turquia na OTAN. E por que tem questionado a presença da Turquia na OTAN? Porque a Turquia tem feito movimentos cada vez mais, digamos assim, cada vez mais, eu chamo de ensaboados aqui, né? O Erdogan é um cara bastante ensaboado. Porque ele flerta com aqui, flerta com ali e tira vantagem para ele. Ele é insubmisso para boa parte das tentativas de capturar ele para um lado ou para outro. Tanto é que o atlanticismo tenta colocar ele em vários momentos em que ele tem que se posicionar, e ele evita isso. Porque ele quer ficar em cima do muro para extrair vantagem dos dois lados. E ele está absolutamente correto nesse sentido. Tanto é que o Erdogan ele evita o tempo inteiro que o conflito entre no Mar Negro, o conflito entre OTAN e Rússia, e force ele, pelo fato do Mar Negro banhar o litoral norte da Turquia, a se posicionar abertamente de um lado ou de outro. Como o Erdogan é membro da OTAN, ele automaticamente vai ser puxado para o lado da OTAN. Só que isso vai piorar as relações dele com vários países que são importantes, que são aliados da Rússia, assim como com a própria Rússia. Então, essa questão esse tipo de geopolítica que o Erdogan está promovendo está fazendo com que vários setores norte-americanos questionem o que a Turquia está fazendo aqui ainda. Tanto é que eu li uma matéria de um portal chamado American Conservative, que os caras questionam justamente isso. O que a Turquia está fazendo na OTAN? O que a Turquia está fazendo? Ela não é uma aliada do interesse atlanticista, ela não está alinhada ideologicamente, ela tem uma conduta insubmissa, ela tem uma conduta que é dúbia, e logicamente o Erdogan faz isso o tempo inteiro. Até alguém questionou esses dias aqui no canal: ô Thiago, tu acha que para a Turquia entrar nos BRICS vai ter que sair da OTAN? Eu acho que é provável. Porque assim, não é o fato dos BRICS em si, porque os BRICS não são um grupo militar, não são um movimento ideológico. Os BRICS é um grupo de países com interesses afins que se reúnem para discutir questões pragmáticas. Isso são os BRICS. E a OTAN é um grupo ideológico, militar, é um grupo geopolítico, que tem uma certa característica. Só que a questão é a seguinte: a Turquia está numa posição geográfica muito privilegiada para qualquer um dos lados abrir mão de uma negociação mínima com a Turquia. Então a Turquia tem uma posição favorável. Mas a Turquia está em cima do muro até o máximo que ela pode. Assim como eu falo com o Brasil. O Brasil ele tem se posicionado, não ideologicamente, ele tem se posicionado em cima do muro por causa das contradições que existem no Brasil apoiar um lado ou outro. Se o Brasil abraça o atlanticismo e sanciona a Rússia, o agronegócio brasileiro cai na cabeça do governo. O Erdogan ele se mantém em cima do muro. Até quando o Brasil, Turquia e os países vão conseguir ficar em cima do muro, a gente não sabe exatamente.
Mas vai haver uma pressão para que desçam do muro, ou vão derrubar o muro com o país em cima. Sexto e último ponto. A Turquia, então a questão da Turquia com a OTAN ela é bem tensa, tá? Tem aumentado a tensão da Turquia com a OTAN. Olhem esse sexto ponto, que é uma coisa que eu já discuti aqui no canal. A Turquia tem criticado o uso da Grécia pela OTAN para pressionar o país. Então dá uma olhada no mapa onde fica a Grécia, onde fica a Turquia. Existem conflitos históricos e questões históricas entre Turquia e Grécia. E a Turquia tem reclamado que a Grécia tem sido utilizada pela OTAN para os norte-americanos aumentarem a sua presença militar na região para pressionar a Turquia. E a própria Grécia já falou que ela não quer ser usada para isso. Tanto é que as lideranças políticas gregas já falaram num encontro recente. Não sei se foi na cúpula da OTAN ou foi no encontro do G7. Não sei se porque a Grécia vai como convidada, né? Agora não me recordo, acho que foi na cúpula da OTAN, que o governo grego ele pediu assim, não me envolvam nisso, não é momento, é uma crise, eu não quero, não abram outro fronte regional militar, por favor, não façam isso. Aí ela está falando dela própria. Não me atirem contra a Turquia, porque eu não vou conseguir aguentar essa crise. Então, existe um certo mal-estar entre a OTAN e a Turquia. Vamos ver onde é que essas coisas vão levar, então, né? Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise? Gostou do canal? Quer saber como apoiar financeiramente esse canal? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam financeiramente e mantêm esse trabalho funcionando todos os dias. Pode apoiar via Apoia-se, boleto ou cartão. O link está na descrição aqui embaixo do Apoia-se. É www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode ajudar pelo Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo. É uma chave de e-mail e é pixverdadeconcreta@gmail.com. Repito, pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajuda sempre no valor que tu quiser, tanto pelo Apoia-se quanto pelo Pix, tá? É uma ajuda solidária, então não estabeleço valor nenhum. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.